Nossa segunda videoaula sobre as obras de sociologia cobradas pela UFPR, a saber, nesse momento, a obra de Frantz Fanon, Racismo e Cultura. Frantz Fanon vai nessa obra, que na verdade é uma palestra que ele deu, né? A obra é uma transcrição de uma palestra que ele deu. E o interessante é que o Fanon, ele é psicólogo e psiquiatra, então essa obra, mais do que ter uma visão puramente antropológica, sociológica, filosófica, ela tem um viés completamente psicológico, e isso dá um frescor à obra, né? Torna a abordagem muito mais interessante no sentido de ser diferente do que a gente costuma ver nos editais que a UFPR cobra, tá? Ao longo do pensamento de Fanon, ele vai destacar, esse é o fundamento para tudo que ele vai dizer depois, que racismo, e é uma obviedade até, né? Mas é o ponto de partida dele. Racismo não é natural, ponto. Não existe essa de naturalmente negro ser inferior a branco. Isso nunca existiu, como tentaram pintar que poderia ser, né? Durante muitos séculos. Acadêmicos tentaram por se esforçar a mostrar que naturalmente negros, geneticamente negros são inferiores a brancos e coisa e tal. Isso é uma bobagem absurda. O racismo é uma construção racional, portanto, um traço cultural. Por isso a obra Racismo e Cultura. Não tem nada de natural no racismo, nada. O problema é que, como a estrutura racional, cultural é racista, ela tenta passar uma imagem de ser natural, de ser assim mesmo, não tem o que fazer. E isso faz com que muitas vezes o dominado passe a se ver como inferior, de fato, né? Um país colonizado, pegue por exemplo um país africano colonizado por um país europeu, esses colonizados, eles se vejam naturalmente inferiores aos seus colonizadores. E isso é um aspecto psicológico importante, porque ele é muito correlato, por exemplo, ao que a gente encontra, extrapolando aqui a obra do autor, mas o que a gente encontra até hoje em dia em relação ao machismo, sabe? É curioso ver com que frequência algumas mulheres naturalizam a condição do machismo e acreditam mesmo que o papel delas é em casa, é lavando a louça, é cozinhando para o marido, é sendo sustentada, é o marido quem trabalha fora, ela cuida da casa. A cultura passa a fazer com que os vitimizados se coloquem numa posição de naturalidade. É assim, vou fazer o quê? Sempre foi assim. Então existe uma característica psicológica muito intensa no racismo, que é uma cultura racista se mostrar de maneira natural, algo que ela não é, e dessa maneira impondo aos seus colonizados uma situação de conformidade. Aceita, é do jeito que é e não há nada que se possa fazer. Quando é o contrário, já que é uma construção racional, cultural, é uma invenção humana e, portanto, cabe a gente efetivar mudanças, certo? Um modo, diz o autor, com que a cultura tenta legitimar o racismo é, por exemplo, como os colonizadores se impunham sobre os colonizados. Sempre foi muito comum entre os países europeus que colonizavam países africanos, ao colonizarem esse país, adotarem as famílias mais ricas daquele país, acolherem como se fosse um deles. De tal maneira que era comum que filhos de famílias abastadas na África fossem estudar na Europa, se formar na Europa e voltassem para os seus países europetizados, né? Essa palavra acho que nem existe, mas de qualquer maneira. Convertidos, educados, modelados pela cultura do colonizador ao invés da sua própria. É um processo de aculturação, de certa maneira, né? Tira eles da terra deles, traz para a nossa, ensina para ele os nossos valores e quando ele voltar para casa, ele leva para o lar dele, para o país dele, para a cultura dele os nossos valores. E dessa maneira, por dentro, a gente vai provocando mudanças naquela cultura dominada que legitima a nossa posição de dominador sobre o dominado. A gente vê isso com muita frequência no Brasil, nessa síndrome de vira-lata que a gente tem em relação aos Estados Unidos, né? A gente consome filme hollywoodiano, ouve música americana, se veste
de maneira, né, uma moda norte-americana. Tudo isso é um processo de aculturação que ele se dá internamente, né? O próprio brasileiro, ele se vê como inferior ao americano, como se o americano fosse uma meta cultural a ser atingida. Se aproximar dele seria se aproximar de um modelo de sociedade ocidental, o que é um absurdo, não tem nada de natural isso. Então, claro, existe uma luta contra o racismo, né? Fanon vai deixar isso muito claro, e não é pouca. O movimento que existe literário, cultural, poemas, filmes, movimentos sociais contra o sistema racista, ele existe e o autor vai dizer que isso é lindo. Só que além de lindo, é inútil. Olha que forte isso. É inútil. Por quê? Porque o próprio sistema é racista. E, portanto, se você está lutando contra o racismo, você está lutando contra um sistema inteiro. Toda uma máquina cultural feita para manter os opressores em posição de domínio e os oprimidos como os dominados. Então, você pode até tentar legitimar discursos antirracistas, mas isso não muda a estrutura racista e, portanto, o racismo vai continuar se perpetuando. O lado bom dessa luta contra o racismo é que ela evidencia que o racismo não é natural. Ela joga luz para isso. É uma construção nossa, é uma invenção nossa. E, portanto, quando a gente mostra que aquela cultura é racista, a cultura europeia, a cultura branca, por assim dizer, é racista, isso faz com que a cultura do oprimido seja a cultura do bem, seja antirracista, seja a certa. E isso traz algumas pessoas de volta para a própria cultura, a sentir orgulho da cultura original. A parar de ficar pagando pau para colonizador, porque os movimentos antirracistas acabam jogando luz à ideia de que eles são os canalhas, eles são os errados. Por que eu estou tentando imitar um modelo que não favorece? Que é uma construção racional não natural que gera problema ao invés de igualdade, que gera distância ao invés de acolhimento. Então, faz com que todas as culturas passem, essa luta contra o racismo, faz com que todas as culturas passem a ter o mesmo grau de legitimidade. Certo? Relativismo cultural, multiculturalismo. Não existe essa de etnocentrismo, uma cultura é a certa e as outras são periféricas, piores, e deveriam adotar essa como modelo. Isso a gente inventou. Todas as culturas têm seu igual valor. E, portanto, não há nada de errado, muito pelo contrário, em você sentir orgulho da própria cultura, abraçá-la, tentar revitalizá-la, viver de acordo com a sua cultura e não ficar adotando padrões culturais que vêm de forças dominadoras, impositivas. É legítimo e correto que você sinta orgulho da própria cultura. Então, esses movimentos antirracistas pelo menos ajudam nesse esclarecimento. Não mudam a estrutura? Não, nunca mudaram. Mas fazem com que a gente repense o nosso papel nessa estrutura e, portanto, adote o outro lado. Vejam os oprimidos como aqueles a serem seguidos, aqueles a serem copiados, aqueles a serem reproduzidos, ao invés desse velho sistema opressor, colonizador, característico dos europeus, né, para falar nas colonizações que representaram ali todo o movimento geopolítico dos últimos séculos. Tudo bem? Cultura não é natural. Racismo não é natural, é cultural. Assim como a cultura não é natural, o racismo não é natural. Se você seguir dessa linha, todo o resto que ele fala parece ser muito evidente se você tiver bom senso na hora de analisar as alternativas que vão cair na questão, né? Me parece que vai ser uma questão muito mais ligada a bom senso, a você ver que o espírito colonizador ele não é positivo, porque diminui outras culturas, já que todas elas naturalmente teriam o mesmo valor. E não existiria esse tal de etnocentrismo que colocaria uma num pedestal, rebaixando as demais. Conseguiram entender? Estamos tranquilos? Muito obrigado por sua prestimosa atenção. Até o próximo vídeo.